É o seguinte, ó. Então, como a gente terminou ali, né, na parte anterior, falando dessas leis físicas que vocês já estão acostumados, né? Conservação da massa, energia, quantidade de movimento angular, linear, mas aplicados para um sistema. Agora a gente precisa fazer essa análise aplicada para um volume de controle. E aí o que a gente vai fazer é escolher um volume de controle geral para justamente fazer essa relação entre sistema e volume de controle, tá? E a gente vai trabalhar com uma propriedade extensiva geral Nzão, que é o que a gente falou aqui anteriormente, né? Então, ao invés de ir para cada uma das grandezas físicas de interesse, a gente vai trabalhar com esse símbolo Nzão e depois substituir em cada uma das grandezas. E aí, olha só, para a gente fazer essa análise, o que a gente precisa fazer? Ó? Imagina que num instante de tempo t0, que é esse instante de tempo que a gente está analisando esse escoamento aqui, ó, a gente marca, pinta ou faz ou acompanha, né, uma forma genérica de um elemento fluido. Tá? Então aqui tem o escoamento, então as linhas de corrente aqui, né, esse escoamento. E aí a gente foi lá e pintou esse elemento fluido aqui em um certo tempo t0. E aí o formato inicial do sistema vai ser escolhido como nosso volume de controle. Tá? Então no tempo t0, você foi lá e pintou uma massa de fluido que está escoando, né, genérica, e escolheu esse formato como volume de controle, que é essa linha tracejada aqui, tá vendo? Que é a linha tracejada que está aqui na fronteira do sistema, né? A fronteira dessa região do espaço, dessa massa, né, que eu quero analisar. Então essa vai ser a região do espaço. Então estou fazendo uma coisa bem genérica, depois isso aqui vai virar uma bomba, depois isso aqui vai virar uma turbina, né? Depois essa região do espaço vai virar um trocador de calor, vai virar o que vocês quiserem analisar. Então, ele começa genérico, assim, né, nesse formato bem genérico, para depois a gente poder fazer a análise que a gente quiser no dispositivo que a gente achar mais conveniente. Tá? Então, é essa forma bem genérica aqui, tá certo? Mas isso aqui é um fluido, né? Isso aqui é um fluido escoando, você foi lá e marcou uma porção de fluido. Depois de um tempo ΔT, depois de um certo tempo infinitesimal ΔT, a massa do sistema se moveu para uma nova localização, óbvio, né? Então o fluido está se movendo, ele saiu do volume de controle, porque o volume de controle é fixo, e ele, ó, depois de um ΔT, a massa que a gente estava analisando, que a gente marcou, que a gente pintou, né? Ela foi para uma nova localização, mas o volume de controle, que é o tracejado, né, a linha tracejada, ficou ali. Tá? Ficou quietinha ali no local que a gente está analisando. Tá? Então, o que a gente vai fazer é fazer uma análise dessas regiões para chegar na expressão que relaciona volume de controle com sistema. Tá? Agora, no sistema, nessa região cinza, né, todas as leis físicas valem. A massa é constante, ela não pode variar. O somatório das forças que estão sendo exercidas nesse elemento fluido é igual à variação da quantidade de movimento linear. O somatório dos torques, eventualmente, se acontecerem, a variação, né, igual à variação da quantidade de movimento angular, e a energia se conserva. Né? A energia dessa massa aqui só pode variar se na fronteira do sistema houver o cruzamento de calor ou trabalho. Tá? Se a energia na forma de calor ou trabalho cruzar a fronteira do sistema, certo? Então, essas leis aqui, elas só valem para a região que está pintada, que é o que vocês já fizeram até aqui no curso de física de vocês, tá? Agora a gente está fazendo essa relação para um fluido se movendo, tá? E mais ainda, né, para uma região do espaço fixa, beleza?
Então, essa é a ideia. Tá? Então, aqui poderia ser o fluido passando por uma bomba, por uma caldeira, por uma turbina, né? Então, essa região aqui tracejada poderia estar representando uma caldeira, por exemplo, uma turbina, por exemplo, tá? Certo? E aí, ó, no tempo T0, o sistema está completamente dentro do volume de controle. É aqui, ó, o tempo T0 é esse. E parcialmente fora, no tempo T0 mais ΔT. Né? Aqui, nesse tempo T0 mais ΔT, que é essa configuração aqui, ó, o 3, né, essa região 3, que é toda essa região aqui, ó, ela está parcialmente fora, não, quer dizer, o 3 está totalmente fora, né? O sistema está parcialmente fora do volume de controle, onde a região 3 está totalmente fora, a região 2 está dentro, e a região 1 seria a massa de fluido que está entrando, né? A nova massa de fluido que está entrando no volume de controle, tá? Eventualmente, né? Certo? E, então, tá, beleza, é o inflow, né? A taxa de aumento para dentro do volume de controle durante esse tempo ΔT, e o 3 é o que sai durante o tempo ΔT, tá? Beleza? Então, até agora, tudo genérico, né? Tudo muito abstrato ainda, né? Então, a gente simplesmente está analisando uma região muito genérica do que acontece com o fluido passando por essa região, tá? Uma região fixa. Então, as 3 regiões podem ser identificadas aqui, né? No tempo T0 mais ΔT, quando o sistema e o volume de controle não coincidem mais, né? A massa começa a sair do volume de controle. Então, a região 1 e 2, elas são o volume de controle, não importa quando, né? A região 1 e 2 aqui, elas são o volume de controle, são essa região, a linha pontilhada ali, né? A região 3 e 2, essas duas regiões aqui, ó, 3 e 2, são o sistema somente nesse tempo T0 mais ΔT, né? Porque ela vai se deformando ali, né? Vai se... À medida que o tempo vai passando, essa região 3 aqui vai ficando diferente, e a região 2 também, né? Tá? Ele vai saindo ali de dentro do volume de controle. Só para enfatizar essa geometria e a relação da região fixa com o sistema que está se movendo, tá? E aí, da definição de... Opa, quem falou aí? Alessandro? Quem chamou? Fala. Não, é só para ficar bem claro. Essa representação aí está num único plano, né? Tanto o tracejado quanto o cheio. É o plano XY. É isso mesmo, né? Exatamente. Tá O tracejado é uma região genérica parada, e o cheio é a massa que está se movendo, tudo no plano XY, exatamente. Ele não tá, você tá com a impressão que ele está entrando para o fundo ali, né? Por causa dessas regiões aí, essas sub-regiões, né? Dá uma impressão de profundidade, né? Eu entendi a sua pergunta. É isso mesmo, tá bom. Estou entendendo a sua pergunta, sim. Parece que isso daqui ele está indo para dentro da tela, mas não é não. Tá bom. Ele simplesmente está se movendo para fora ali dessa região tracejada. Boa percepção aí, é isso mesmo. Bom, e aí da definição de derivada, a taxa de variação de Nzão, aí aqui é cálculo, tá? Isso daqui é cálculo zero, né? Cálculo numérico, cálculo 1, quando vocês aprenderam lá a fazer derivada, limite de derivada, né? Qual a definição de derivada? É o limite quando o ΔT tende a zero, do Nzão, aqui se você quiser, em vez do N, chamar de dy dx, seja lá o que vocês quiserem, né? Essa é a definição de derivada, né? dy de x dx, né? Seria o limite quando ΔX tende a zero. Estou fazendo aqui a mesma coisa para um y variando com x, né? Do y em x mais ΔX. Botei errado ali. Genérico também ainda, né? Bem genérico. Y de x mais ΔX menos y em x sobre ΔX, né? Então aqui genérico, né? Definição de derivada aqui no tempo, aqui na posição, né? Então a mesma coisa aqui, ó, NS, né? Essa grandeza N no sistema pode ser energia, pode ser massa, pode ser quantidade de movimento angular, pode ser quantidade de movimento linear, né? Então essa grandeza calculada em T0 mais ΔT, energia em T0 mais ΔT, menos energia
em T0, massa em T0 mais ΔT, menos massa em T0, sobre ΔT, tá? Então, estou aproximando a definição de derivada ou a definição de diferença finita, né? Aproximando uma derivada para uma diferença. Tá? Beleza? Aqui, só para quem, enfim, quem quiser relembrar cálculo, né? Eu fiz isso, né? Eu peguei uma função bem simples, y de x, relembrando cálculo 1 e cálculo numérico. Não sei como é que vocês chamam na UF, né? Quando eu fiz, se chamava cálculo numérico, que vê essas aproximações, e aí a questão da aproximação desse limite aqui é lá de cálculo 1, né? O cálculo 0, não sei, introdução ao cálculo, alguma coisa que quando vocês viam um limite. Então, você tem uma função aqui, x ao quadrado, né? Então, a derivada é 2x. E aí, por exemplo, em x igual a 1,85, chutei um local aqui, né? É 3,7. Se a gente usar essa definição anterior ali, ó, a gente pode aproximar essa solução, né? É o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer para esse caso aqui essa aproximação. Então, por exemplo, ó, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Aí se eu escolher um ΔX de 0,1, estou chutando, tá? Então essa aproximação deu 3,8, olha lá. O cálculo exato 3,7, minha aproximação 3,8. Mas se eu colocar um ΔX menor, de 0,01, ele vai ficando cada vez mais próximo do valor exato, né? Tá? Só relembrando, né? Definição de derivada, ΔY sobre ΔX e tudo mais. Tá? Então, só estou um exemplo bem simplesinho aqui para mostrar para vocês ou relembrar, né? Essa definição de derivada. E à medida que o ΔT vai ficando pequenininho, né? E é justamente, o que é o limite quando o ΔT tende a zero? É isso que eu fiz aqui, ó, o ΔX. Aqui, no caso, eu fiz o ΔX, tá? Poderia ter feito o ΔT também. Então, era um ΔX de 0,1 e eu coloquei ele 0,01. À medida que você vai diminuindo, né? À medida que o limite do ΔT vai tendendo a zero, essa aproximação aqui vai ficando cada vez mais, vira cada vez mais a derivada, né? Ou seja, eu estou escolhendo ΔX aqui menorzinhos, ó, e essa curva aqui vai se aproximando mais de uma reta, né? Certo? Então a derivada vai ficando cada vez mais próximo dessa diferença, beleza? Bom, voltando aqui, né? Então nenhum mistério aqui, né? Próprio conceito, próprio definição de derivada. Então da geometria, então vamos lá, né? Agora vamos olhar essa geometria bidimensional, que é o que foi bem observado lá pelo Alessandro, né? Isso não está entrando para dentro do quadro, isso está se movendo nesse plano que vocês estão vendo aí, da tela do computador de vocês. Então, dessa geometria, o que a gente tem? O que é o sistema em T0 mais ΔT? Que a gente precisa, né? Para calcular, para determinar essas... Agora, para a gente saber a variação, para a gente fazer essa conta aqui, que é o que a gente está atrás, e relacionar isso, né? Essa região do espaço fixa com o que varia no sistema, a gente precisa determinar essas grandezas aqui, ó, tá? Qual a magnitude do N em T0 mais ΔT e a magnitude do N em T0. Tá? Então, daí que a gente vai chegar nessa relação entre sistema, né? É daqui que parte, né? A relação sistema-volume de controle, que é o que a gente está procurando, tá? Como que a variação, por exemplo, da massa nesse sistema aqui, né? Se relaciona, que é onde as leis físicas valem, se relaciona com o que acontece no volume de controle, que ele está paradinho ali, tá? Que as leis físicas não valem ali, é isso que a gente quer, daqui que parte essa relação. Essa é o primeiro passo, né? Essa aproximação aqui dessa derivada, tá? Certo? É a aproximação dessa derivada aqui. Aqui está um 3, né? Mas na verdade poderia ser até aquele aproximado, né? Porque aqui eu estou colocando isso como uma definição, mas eu acho que é mais coerente dizer que a derivada é aproximadamente, né, o limite quando ΔT tende a zero dessa diferença. Tá? Eu acho que vai ficar mais coerente botando aproximadamente. Beleza? Bom, então a gente precisa agora saber quem são essas grandezas. O que é o N? O que é essa propriedade, né, extensiva N? De novo, pode ser energia, pode ser massa, pode ser quantidade de movimento linear, pode ser quantidade de movimento angular, tá?
que é ela no tempo t0 mais ΔT? É ela em 2 mais ela em 3. Tá? Por quê? No tempo t0 mais ΔT, a massa está na região 2 e na região 3. Aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que somar ela em 2 e em 3 em t0 mais ΔT. Mas eu preciso relacionar isso com o volume de controle. Então, por isso que eu faço essa jogada aqui. Ó. O que é a região 2? É o volume de controle menos a região 1. Tá? O que é essa região 2 aqui? É todo o volume de controle. É o que tem no volume de controle, menos o que está entrando na região 1. Aqui. Tá? Certo? Beleza? Então, ó, já estou começando a relacionar sistema, o Szinho aqui de sistema, já apareceu o volume de controle aqui, ó, que é o que a gente quer, né? Tá? Beleza? Que aí eu subtraio do que tem no volume de controle da região 1 e eu tenho o N2. Tá? E no tempo t igual a zero, sistema e volume de controle se coincidem. Isso daqui a gente vai usar bastante, vai nos ajudar muito esse fato aqui. Ó. No tempo t0, a massa no sistema e no volume de controle coincidem. A energia no sistema e no volume de controle coincidem. A quantidade de movimento linear no sistema e no volume de controle coincidem. Tá? É óbvio, né? Está aqui o T0. Foi onde, na verdade, isso veio da definição. A gente marcou o volume de controle, a região onde no tempo inicial o sistema estava ocupando. Tá? Bom, aí o que a gente faz? A gente substitui essas jogadas geométricas aqui na nossa definição de derivada. Tá? Beleza? Tudo muito abstrato ainda, muito genérico ainda. A gente ainda vai partir para jogar as leis físicas aqui dentro. Então, substituindo, né, voltando aqui um slide, né, substituindo essas constatações aqui, a gente fica com essa relação, né? O que é o N no sistema em T0 mais ΔT? Virou essa relação aqui, né? Que é o N2 mais N3, mais o N2 é o volume de controle menos 1, mais N3. E no tempo t igual a zero, volume de controle e o sistema coincidem. Então, eu já estou começando a construir uma relação entre sistema e volume de controle. Tá? Começou a aparecer já uma derivada no sistema relacionado com a grandeza no volume de controle, que é o que a gente quer, tá? Que é o que a gente está atrás, fazendo essas abstrações aqui, né? Todas essas jogadas geométricas aqui, que no final vai ser muito poderosa, vai permitir a gente calcular muitos problemas práticos, né? Aí, de novo, aquela pergunta que o Zé Paulo fez de exemplo, vai ter um monte de exemplo aí para a gente ver a aplicação prática disso, né? Então, acho que a aplicação prática mais, que eu posso citar aqui, mais, vamos dizer assim, importante, é um curso inteiro de máquinas de fluxo que vocês vão ter depois, que se baseia nessa relação aqui, né? A parte de perda de carga, depois tem uma parte do curso que se chama perda de carga, que também tem uma participação forte dessa parte do teorema do transporte de Reynolds, tá? Então tem uma aplicação prática muito muito coerente, assim, né? Muito grande em mecânica dos fluidos, tá? Bom, aí o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode pegar todo mundo que está sendo calculado no volume de controle e juntar, né? Então, deixa eu apagar isso daqui. Então, eu juntei esse cara aqui do volume de controle com esse cara do volume de controle, juntamos aqui, ó. Tá? Então, o limite da grandeza Nzão no volume de controle em T0 mais ΔT, menos ela no tempo T0. Ou seja, quanto que essa grandeza variou no volume de controle, né? Quando o tempo passou de T0 para T0 mais ΔT. Então, essa é uma taxa de variação no tempo, no volume de controle dessa grandeza Nzão. Tá? Mas o limite, quando ΔT tende a zero, dessa grandeza em 3 aqui, ou seja, quanto que está, qual o fluxo dessa quantidade em 3 e o fluxo dessa quantidade em 1 aqui, né? Tá certo? Então, eu simplesmente separei aqui, ó. Aí virou o N1, veio para cá,
E o N3 veio para cá. A gente separou termo a termo aqui, tá? O que está no volume de controle, o termo 3 e o termo 1. Né? O que variou aqui na região tracejada, o que está nessa região 3 aqui, né? O que veio para a região 3, ou a quantidade, né? N3 num tempo infinitesimal, né? Depois do T0, né? Nesse T0 mais ΔT infinitesimal, quando o ΔT tende a zero, e o quanto que está entrando em 1 aqui durante esse tempo ΔT, ΔT0 aí infinitesimal. Então tá tudo separadinho aí, né? Cada termo, cada região teve seu termo associado ali, tá? Beleza? Então vamos analisar cada um desses termos. Então a gente partiu da aproximação por diferenças finitas, né, ou da própria definição de derivada. Chegamos nessa região, nessa expressão, termo a termo, né, volume de controle, região 3 e região 1. Vamos analisar cada um deles, né? Então, se a gente andar, a gente veio para frente, né? A gente, vamos dizer, aqui, na verdade, seria isso aqui, né? Aproximadamente. Então, a gente fez um passo para frente, né? Aproximou a derivada por um limite, e agora a gente pode fazer esse mesmo passo para trás, ó. Aproximar, fazer o limite tendendo a zero, e dizer que isso daqui é a definição de derivada, né? Quando o limite, quando o ΔT tende a zero dessa diferença aqui, ó, o que a gente tem é a derivada dessa grandeza n no volume de controle, tá? Beleza? De novo, definição de derivada, né? Aquilo que eu mostrei ali anteriormente. Então, o limite, quando o ΔT tende a zero dessa diferença aqui, do nzão no volume de controle em T0 mais ΔT menos nzão no volume de controle em T0, é a própria derivada desse cara no volume de controle, do nzão, da massa, da energia, seja lá o que for. Mas a gente pode, né? Aí o que eu estou fazendo aqui, ó? Essa jogada aqui, eu estou escrevendo justamente, na verdade eu não estou fazendo nada. Eu estou escrevendo essa relação aqui, ó, genérica. Ó. A gente viu antes do intervalo. O nzão extensivo é a integral do eta intensivo dm, tá? Ou eta rho dv. A gente não está fazendo nada, a gente está somando e dividindo por 1, ou multiplicando e dividindo por 100, quando a gente faz isso daqui, tá? Isso daqui, no resultado final, a gente não está alterando em nada, tá? A gente só está escrevendo de uma forma integral a massa, a energia, ou seja lá o que for, que isso vai nos ajudar na nossa análise mais para frente, tá? Beleza? Então, a gente está integrando a gente está integrando um termo diferencial. Se a gente calcular esse termo diferencial ao longo de todo o volume de controle, a gente fica com o próprio volume, multiplicando pela massa específica fica com a massa, multiplicando pela grandeza intensiva, volta na grandeza extensiva, tá? Beleza? É a mesma coisa que você ter um triângulo aqui, ó, de lado, um retângulo de lado 3 e altura 2, e você sabe que a área é 6, ou você quiser fazer uma integral aqui, ó, fazer um elemento de área aqui, dx, esse elemento de área tem 2, né? dx, e querer fazer uma integral dupla de x de 0 a 3, y de 0 a 2, ou, na verdade, até, né? Um x, deixa eu apagar ali, que aqui a gente pode fazer uma integral simples, na verdade. Ou a integral dupla, né? De 0 a 3 em x de 0 a y, do elemento dx dy, certo? Que aí simplesmente a gente cai aqui no mesmo 6. Ou, se você quiser fazer um elemento de área de largura dx e altura 2, para calcular essa área, você fica com a integral em x de 0 a 3 de 2 dx, tá? Integral de 0 a 3 dx vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Entenderam? Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente isso aqui, ó. Certo? A gente pode também pegar um elemento de área dx dy e integrar. X de 0 a 3, y de 0 a 2, dx dy. Vai cair também integral, né, de dx aqui vai ser o 3, integral de dy vai ser o 2, entenderam? Então, a gente simplesmente está fazendo isso aqui. Não está fazendo nada
que vocês não saibam, vamos dizer assim, né? Nessa altura do campeonato, nessa altura do curso. Isso daqui é integrar um elemento diferencial dV, tá? Beleza? Então, integrando esse elemento diferencial dV, a gente vai chegar no próprio volume do corpo, multiplicando pela massa específica, chega na massa, e multiplicando pela grandeza intensiva associada, chega na grandeza extensiva, beleza? É simplesmente isso, não tem nenhum, a gente não está fazendo nada complicado numericamente aí, né? Certo? Então tá aqui, ó. Esse primeiro termo aqui vermelho pode ser escrito dessa forma aqui, que é o que a gente vai usar, tá? É esse aqui que a gente vai usar, o DDT da integral no volume de controle do eta, né? Que é a grandeza intensiva associada à grandeza extensiva Nzão, ρdV, tá? Certo? Beleza. Então, fechamos esse cara aqui. Vamos passar para o próximo, que é esse aqui, que é a região 3, tá? Então, de novo, né? Essa questão, talvez você fique olhando, caramba, mas que maluquice, por que isso é resolvido assim? Na verdade, quando a gente mostra essas formas de resolução na graduação, esses desenvolvimentos, eles envolveram um monte de desenvolvimento errado, mas a gente não precisa ficar mostrando que deu errado, né? Certo? Então a gente parte aqui com o que deu certo. Então o que deu certo? Fazer essas jogadas, fazer essa aproximação da derivada por uma diferença, depois escrever o n como uma integral no dv, fazer esse termo aqui diferencial. Então são jogadas matemáticas, né? São manipulações algébricas que foi observado que deu certo. E não precisa de ficar batendo cabeça e ficar, né, por quê? Mas é porque deu certo, na verdade é isso. E foi demonstrado, foi validado contra dados experimentais que isso funcionou. Então aí, qual é o próximo passo? É pegar esse termo N3 aqui e escrevê-lo numa forma integral. De novo, né, o que a gente fez anteriormente, né, a mesma coisa. N3 é integral na superfície de controle 3 do dN3 T0 mais ΔT. Ou seja, a grandeza N3 é equivalente a gente pegar aqui, ó, DNzinhos 3 aqui, ó, e ver quanto que está cruzando a superfície de controle. Se a gente integrar ao longo de toda essa superfície de controle 3, o que é a superfície de controle 3? É essa região aqui, né? Tá? Que está delimitando aqui a região 3. Então, se eu pegar elementozinhos DN3 aqui, ó, integrar ao longo de toda essa superfície de controle, eu fico com N3, tá? Em T0 mais ΔT. Beleza? Mas aí eu também posso escrever o Nzão como Nzinho ρdV, tá? Beleza? Então, N3, aqui só em termos de palavra, né? Representa a quantidade de Nzão, massa, energia, seja lá o que você for, em 3, né? Portanto, cruzando a superfície de controle associada a 3. E um tempo ΔT maior que T0. Quando o ΔT tende a zero, temos a capacidade de avaliar esse termo cada vez melhor, até o limite infinitesimal. Nesse momento, a gente tem a quantidade infinitesimal de N em 3, dN3 em T0 mais ΔT. Tá? Então, a gente está diminuindo o tempo, diminuindo o tempo, e quanto menor o ΔT, da mesma maneira que eu mostrei aqui, ó, nessa aproximação aqui da derivada, né? Da mesma maneira que eu mostrei que quanto menor o ΔX aqui, mais perto é da derivada, né? O limite vai aproximando para a derivada, é claro, né? Esse é o conceito de derivada. Aqui é a mesma coisa. Quanto menor o ΔT aqui, melhor essa aproximação aqui vai ficando, né? Tá? Aí eu posso escrever o termo diferencial dessa forma. E aí, como apareceu um dV agora, como eu escrevi o Nzão em função do eta, né, que é a sua grandeza intensiva associada à grandeza extensiva, então se aqui for energia em joule, o etazinho é joule por quilo. Se aqui for massa, o etazinho é 1, tá? Beleza? Apareceu um dV ali, né? Então a gente precisa avaliar uma sub-região 3, que ele chama de essa parte aqui, ó, linear de novo, né? É uma sub-região 3 da região 3 aqui. Então a gente faz uma análise bem de uma região
infinitesimal ali para ver como escrever o dv. Para continuar avaliando de novo, né? Está no termo verde aqui, ó. Então, vamos fazer um zoom aqui, ó. A gente pega esse cara aqui e faz um zoom aqui, ó. Tá? Faz um zoom nesse termo aqui. Então, essa seta aqui é essa seta aqui, né? Isso que eu estou mostrando aqui, né? E a amarela é a parte de baixo. Tá? Então, vou fazer um zoom na sub-região diferencial em 3, que é essa região aqui, para a gente ver como é que a gente analisa esse dv, esse volume diferencial. Bom, aí o que é o dv? Ó? É o ΔL, né? Esse ΔL aqui, vezes dA cosseno alfa. Por quê? A gente tem que pegar a projeção do dA e fazer a projeção do dA coincidir com esse elemento geométrico aqui, né? Com esse cilindro que a gente está analisando aqui, por exemplo. Que é o que eu mostrei aqui, né? Tá? Então, se eu tenho um elemento dA aqui, ó, por exemplo, né? Se, por exemplo, o dA fosse atravessado, assim, não tivesse alinhado ali, perpendicular com o ΔL, o que é o ΔL? É o comprimento aqui, né? ΔL é esse cara aqui, ó. Tá? Opa, isso aqui e aqui. Isso é o ΔL. Tá? Então, se o dA não estiver alinhado com o ΔL aqui, a gente tem que fazer o alinhamento deles dois fazendo dA cosseno alfa, né? O alfa é esse ângulo aqui, que eventualmente pode ter entre o vetor velocidade e a superfície de controle ali, tá? Beleza? Então, isso aqui é o volume do cilindro, no final das contas, tá? Então, dV é o ΔL dA cosseno alfa, tá? Ou a projeção de ΔL em dA, certo? A projeção desse cara aqui em dA aqui embaixo, que ele pode estar... Aqui eu desenhei melhor aqui, né? Tá? Para vocês verem que o dA e o V podem não estar no mesmo perpendicular direitinho. Então, por isso que eu tenho que ter essa projeção aqui, né? Para calcular direitinho o volume desse cilindro aqui, né? Certo? Nada mais, nada menos que o volume desse cilindro. Que a gente precisou para fazer a conversão de eta em N. Que a gente que quis fazer isso, né? Lembra que isso foi uma opção nossa. Opção da pessoa que descreveu isso daqui a primeira vez e achou melhor fazer isso aqui, né? Então o dV apareceu, criou um problema para a gente resolver, calcular o volume desse cilindro. Tá? Beleza? Mas o DL, o ΔL, é a velocidade. Quanto que é a altura desse cilindro aqui? Ó? É a velocidade com que o fluido está escoando vezes o tempo que se passou aqui, né? Vezes o ΔT que se passou. Ele andou esse DL. Tá? Foi essa distância aqui, beleza? Essa distância DL, se ele for mais rápido, o DL é maior. Se ele for mais devagar, o DL é menor aqui, né? Então, esse ΔL é o V ΔT, tá? Beleza? Então, jogando o DL aqui em cima, ó, ou aqui, né? Melhor. Como é que fica o dV? O V ΔT, né? Que é o DL, projeção em dA. Tá? Beleza? Então, isso daqui é um argumento puramente geométrico, né? É o volume de um cilindro. Que se forma quando o fluido está escoando. Então, por isso que entrou esse V ΔT aqui. Tá? Bom, então, voltando na nossa aproximação para o elemento N3, né? Então, dN3T0 mais ΔT é o eta ρdV, mas o dV foi escrito em função do volume de um cilindro. Então, é o eta ρV, produto interno, dA, né, na área ΔT. Beleza? Então, com isso, a gente consegue calcular quanto de N está saindo do volume de controle, relacionando isso com o volume do escoamento. Então, apareceu aqui o volume, que é o que a gente queria. Se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria como relacionar isso com o volume, com a velocidade do escoamento, que é o que a gente quer, né, na verdade. Tá? Então, toda essa análise que a gente está fazendo é de um fluido que está escoando com uma certa velocidade. Então, fizemos aparecer a velocidade aqui. Tá? Beleza? E aí, vamos ver aqui. O que é o dA aqui, né? O que é esse elemento dA, que também pode ser escrito pela normal unitária,
né, essa normal unitária a esse elemento de área dA é sempre positiva para fora de dA, né? Então aqui a gente tem uma normal unitária aqui, né? Então as normais unitárias à área estão sempre para fora aqui, ó. Tá? Beleza? Para fora de dA. Então, dA, de forma geral, pode ter um ângulo diferente do vetor velocidade, fazendo um ângulo com θ, né? Fazendo um ângulo θ, ou alfa aqui no caso, né? Com a normal unitária. E a projeção de V em dA representa vazão volumétrica saindo do volume de controle. Lembra que a gente fez aquela introdução lá, a questão de vazão mássica, né? Então, essa projeção aqui é a vazão volumétrica e o ρVdA é a vazão mássica que sai do volume de controle. Isso daqui vai aparecer muito, né? Eu fiz aquele parênteses lá atrás justamente por causa desse termo aqui que a gente vai carregar e que vai aparecer direto na nossa análise. Então, vai aparecer muito vazão volumétrica e vazão mássica. Tá? Então, a projeção da velocidade em dA representa a vazão volumétrica saindo do volume de controle e o ρVdA é a vazão mássica, né? Quando a gente multiplica por eta, o que a gente está calculando? Como a massa transporta o Nzão para dentro ou para fora. Tá? Como a massa transporta energia, como a massa transporta a quantidade de movimento linear, como a massa transporta a quantidade de movimento angular, e etc. Tá? Então, finalmente, ó, a gente pega essa aproximação que a gente fez, né, do elemento dN, joga de volta lá no N, né? Lembra que o termo original era esse? E aí a gente escreveu esse cara em função de uma integral do dN. Tá? Então, você integra o exponencial, você fica com ele mesmo, né? E a gente chegou nessa expressão aqui, ó. Então, jogando esse cara aqui dentro, a gente ficou com a integral do eta ρv, projeção, né, produto terno com dA, ΔT. Mas tinha um limite aqui de um ΔT aqui embaixo, ó, esse cara vai embora. Tá? Então, o limite com ΔT, que ninguém mais depende do ΔT, ó. Então, fica a integral na superfície de controle 3 do eta ρVdA. Tá? Certo? Então, aí só um parênteses aqui, né? Toda a manipulação nessa parte foi para simplificar o limite dessa parcela. Tá? A gente fez aparecer a velocidade aqui, que é o que a gente está interessado, né? Na velocidade do escoamento, e aí tinha um limite aqui quando ΔT tendia a zero, que foi embora com essa maneira de escrever as coisas, né? Talvez isso responda uma pergunta que eventualmente possa se fazer aqui, mas por que isso foi feito? Porque isso simplifica a análise mais para frente, tá? E aqui a gente está observando como é que realmente simplificou. A gente cortou o ΔT aqui e ficou com o vetor velocidade aparecendo na nossa análise, que é o que a gente quer, a velocidade do escoamento, né? Então, o que sobrou foi a quantidade infinitesimal de N integrada na superfície de controle, tá? Certo? Num elemento de área dA, né? Então, a gente tem para cada... Se a gente integrar aqui, a gente tem quanto de eta que o fluido está carregando, né? Para fora ali do volume de controle. Beleza? Então, de novo, a gente tem uma quantidade calculada na superfície de controle. Aquela primeira integral foi calculada no volume de controle aqui, né? A gente já escreveu esse cara aqui, ó, calculado no volume de controle. Esse termo verde aqui, eu voltei alguns slides, né? A gente conseguiu fazer o cálculo dele na superfície de controle. Cadê onde eu estava? Certo? E aí aqui é só uma, de novo, né, aquilo que o Zé Paulo estava comentando, um panorama aí do que a gente fez, né? Então a gente estava atrás da propriedade extensiva Nzão na região 3, cruzando a superfície de controle associada a 3, em um instante de tempo infinitesimalmente maior que T0. É isso que a gente queria nessa parcela verde aqui, ó. Tá? Nessa parcela verde aqui, da nossa aproximação, é isso que a gente queria calcular. A quantidade de Nzão que cruzou a superfície de controle 3 aqui, né? Em um instante de tempo infinitesimalmente maior que T0. Ou seja, o Nzão, massa, energia, etc., né, em 3 em T0 mais ΔT. Tá?
Quando o limite tende a zero, a gente tem a capacidade de avaliar esse termo de forma cada vez mais perto do valor contínuo, né? Que é uma questão que eu tinha falado anteriormente. Então, a propriedade de Nzão cruza a superfície de controle a todo instante, e quanto menor ΔT, melhor é a análise. E essa integral que a gente chegou, né, representa o fluxo de N passando pela superfície de controle 3 entre T0 entre T igual a T0 e T igual a T0 mais ΔT. Tá? Beleza? Então, a gente tem a primeira integral, essa daqui, a gente já calculou, né? Essa primeira integral. A gente calculou essa segunda integral em termos do volume de controle. E agora faltou essa azul aqui, ó, que é o quanto que está entrando em 1. E aí, aqui, ó, exatamente a mesma análise que se fez, né? A gente faria para o 1 a mesma análise que a gente fez para o 3. Então, é o mesmo argumento. Então, é o novo N entrando no volume de controle durante um tempo ΔT. E o sinal de menos é colocado de forma totalmente arbitrária. Esse menos aparece aqui, ó, porque quem vai dizer o sinal é a projeção de V com dA. A gente vai ver isso mais para frente. E aí, como a gente tem esse cara na superfície de controle 1 e esse termo verde na superfície de controle 3, a gente pode somar e dizer que a superfície de controle 1 mais a 3 é toda a superfície de controle do volume de controle. Tá? E a convenção de sinal, ela vai se cuidar de saber em qual superfície de controle o fluido entra ou sai. O que é a convenção de sinal? Essa projeção VDA, por exemplo, o fluido está saindo aqui, ó. Tá? Então, essa integral é positiva. O fluido aqui, ó, depois a gente vai ver que essa soma, na verdade, esse menos foi para somar, né? Aqui, ó, aqui tem um menos, e aí esse menos entrou aqui para somar aqui, ó. Então, isso foi arbitrário, tá? Então, eles estão somando. Quando a gente tem um V na direção... Opa, o V para lá, desculpa. E a normal unitária para cá, essa projeção é menor que zero. Então, esse termo que virou positivo, né, por causa dessa jogada aqui arbitrária, ele vai virar negativo, na verdade, porque o V e o N são em sentidos opostos. Essa é a convenção de sinal. Aqui, ó, é o que está mostrando aqui, ó. A gente somou as superfícies de controle aqui, ó. Então, superfície de controle 1 mais 3 é toda a superfície de controle do volume de controle, é tudo aqui em volta. Tá? Então, por isso que a gente fez essa soma aqui. E aí, a integral na superfície de controle do eta ρV, produto interno com dA, é a taxa líquida de N, ou seja, o que sai menos o que entra. Porque quando o VDA for na mesma direção, que é o que está acontecendo nessa parte aqui, ó, a gente está calculando o que sai, tá? Beleza? Aqui, quando é 90 graus, não sai, não entra, né? E aqui está entrando. E quem está dizendo isso é esse produto interno. VDA maior que zero para fora, V produto interno com dA menor que zero para dentro. Tá? Que representa a diferença entre o que está saindo e o que está entrando no volume de controle. Massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular, energia, etc. Aqui tem uma torneirinha. Se você quiser analisar a conservação da massa nessa torneira, a gente traça um volume de controle aqui, né? Da válvula para frente até a saída. Na entrada aqui do volume de controle, na superfície de controle 1, a gente tem o produto escalar, o produto interno V com a normal unitária menor que zero, porque a normal unitária é sempre para fora e a velocidade está para dentro do volume de controle. Então, o produto escalar é menor que zero, né? Certo? Se você tem os dois na mesma direção, que é a saída aqui, ó, do volume de controle, então o produto interno é maior que zero. Certo? Então, naturalmente, né, fazendo essa convenção, vocês lembrando que sempre a normal unitária para fora, essa é a convenção que a gente tem que adotar sempre. Então, aqui a normal unitária em 1 e a normal unitária na superfície de controle 3, por exemplo. Tá? Então, é essa convenção que vai dizer se essa integral aqui é positiva ou negativa. Tá? Beleza? Então, o produto interno é maior que zero para fora, o produto interno é menor que zero para dentro. Tá?
Então, se a taxa líquida do fluxo para fora é positivo, significa que o fluxo está saindo. Essa integral aqui representa a taxa líquida de fluxo para fora do volume de controle. Então, se ela é positiva, significa que o fluxo está saindo. Tá? Sai mais do que entra, na verdade. E o dA, ele pode ser escrito dessa forma. Esse elemento, esse dA vetor, pode ser a normal unitária vezes uma magnitude dA do elemento de área, né? Certo? Apontando sempre para fora. E aí um outro livro que mostra essa mesma coisa que a gente mostrou aqui, ó. São equivalentes, né? Se você tem o V e o N apontando na mesma direção, é o fluxo para fora, tá? Certo? Θ menor que 90, né? Se o θ for maior que 90, na verdade aqui ele está para baixo, pode não parecer, mas ele está aqui para baixo desse plano, é o fluxo para dentro, ó, inflow. Aqui é o outflow, né? O θ maior que 90. Tá? E aqui o produto interno, o produto escalar, desculpa, o produto interno, né? Então, Vn cosseno θ, ou V cosseno θ, né? E aí a mesma coisa, né? A mesma análise que a gente fez anteriormente aqui, tá? Beleza? Então, eu vou terminar a aula de hoje, já vou ter uma reunião agora na sequência, e aí a gente continua amanhã. Se tiver alguma dúvida, aí vocês anotem aí, amanhã de manhã a gente pergunta, porque realmente a reunião já está para começar, outra reunião lá, né? Mas eu vou terminar nesse slide aqui, ó. Esse é o teorema do transporte de Reynolds. Uma relação que a gente estava procurando entre a taxa de variação de qualquer propriedade extensiva N, que ele está se relacionando a isso aqui, ó. Taxa de variação de qualquer propriedade extensiva N do sistema, né? Certo? Qualquer propriedade extensiva N do sistema, e a variação dessa propriedade no volume de controle, que é o que a gente conseguiu das integrais que a gente obteve ali, né? Daquela aproximação, né? Lembra que a gente partiu lá daquela diferença aqui, ó. A gente partiu aqui, cadê? Partimos dessa diferença bem simples, e aí escrevemos tudo em forma integral, né? E chegamos nessa relação integral aqui, que a gente vai analisar agora para cada lei física, tá? Aqui está genérico ainda. Aqui a gente ainda está com uma relação bem genérica, mas esse é o teorema do transporte de Reynolds, que a gente vai aplicar para cada uma das leis físicas para fazer a análise no volume de controle, que é o que a gente está interessado, né? Uma região fixa do espaço. Então, o sistema é a matéria que passa pelo volume de controle nos instantes que a gente escolheu. Tá? Então, tem matéria passando aqui nessa região pontilhada, e a gente quer saber a variação dessa propriedade Nzão no sistema, nessa porção cinza aqui, como que isso se relaciona com a variação dessa propriedade agora intensiva, né? No volume de controle, tá? Beleza? Na região aqui pontilhada, tá? Bom, então a questão é essa aí, galera. Amanhã, se tiver alguma dúvida aí e quiser fazer pergunta, amanhã às 8 a gente... Estou de volta aí, porque a reunião já está para começar.